Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fernanda Restauradora, o nosso canal de bate-papo sobre comportamento, espiritualidade, energias, leis do universo, metafísica da saúde. Hoje eu trago para vocês um relato de uma inscrita aqui do canal que sentiu muita confiança em estar se abrindo comigo e eu achei por bem estar colocando aqui o depoimento que ela passa referente à religião. E eu vou fazer um parênteses antes de começar a falar aqui o relato dessa participante com vocês, que a questão das religiões, tá? No caso ela está citando uma religião especificamente, mas a minha opinião em relação às religiões é que não só devemos rever, os conceitos, devemos avaliar muito bem aquelas que a gente escolhe, principalmente quando você segue uma só, né? No caso eu sou universalista na questão da espiritualidade, espiritualista universalista, eu tenho uma visão de todas as linhas e acabo tirando a minha própria conclusão, a minha própria verdade dentro de cada uma delas, porque todas elas têm questões a serem reavaliadas por conta já de estarem ultrapassadas em alguns conceitos, Nós já vivemos a nova era e muita coisa deve ser revista. Então vamos ao relato da participante e depois nós vamos comentar, Vocês deixem os comentários aqui embaixo do vídeo e eu também vou dar o meu parecer dentro dessa questão do relato dela. Olá, Fernanda Restauradora. Eu acho que esse seu nome não é por acaso. Eu acompanho seus vídeos e eles têm me ajudado muito, tanto que resolvi escrever a minha história. Estou em uma fase muito mais desperta do que a que eu vivi no passado. Estou disposta a seguir minha verdade de alma, como você diz. Fui criada na religião evangélica e tudo na minha casa era repleto de regras e restrições. Fui educada para temer a Deus e seguir o que a igreja e meus pais diziam sem questionar. Enquanto eu era pequena, aceitava, mas depois comecei a ter opinião diferente sobre diversos pontos, inclusive outras crenças e aprendizados que me pareciam muito certos e coerentes começaram a me chamar a atenção. Meus pais não aceitavam. Então, gente, vocês estão vendo aqui, que ela já começa falando que ela seguia a religião evangélica e tal, e não tinha, muito campo ali, não tinha muita abertura para ela questionar nada, porém ela já estava tendo interesse, por outras filosofias, outra forma de ver a vida, de interpretar a espiritualidade. Vamos prosseguir. Uma amiga minha se envolveu com o pastor casado dessa congregação e me relatou coisas que fiquei chocada. Foi então que eu fui formando minha opinião sobre as religiões. Fui percebendo que não existem santidades por lá, e sim pessoas normais e que por terem cargos que conduzem as pessoas, se dizem no direito de comandar em nome de Deus. Certa vez eu ouvi o pastor responder algo para minha mãe e estava relacionado a como ela deveria fazer no ato sexual, ou seja, colocando uma única forma de fazer, a qual aos olhos de Deus era correto. Minha mãe seguia tudo à risca, teve 8 filhos, não evitava com contraceptivos, Sim, eu tenho 8 irmãos. Meu irmão, que é 2 anos mais novo que eu, diz a mim hoje que se sente liberto de dogmas. Vou contar a história dele. Então ela vai contar a história do irmão.
Assim como eu, ele se interessou por outros estudos ligados a outras formas de ver a vida e se apegou, né? Ele pagou um preço por isso. Eu digo que pagou um preço, pois ele teve que viver longe da nossa família. Ele sempre trabalhou e era muito responsável. E a única coisa que ele fez de errado aos olhos dos meus pais foi não seguir a religião deles. Eu me lembro bem dessa época, a qual meu irmão, da forma mais sincera, dizia para meus pais ter o direito de escolha. Ele não queria mais frequentar a igreja onde meus pais iam. Certo dia, sabendo disso, o pastor, sim, aquele que tinha caso com a minha amiga e era casado, e eu sabia. Esse pastor orientou minha mãe e meu pai a expulsar o irmão dela de casa, e dizia que dessa forma meu irmão ia se sentir na obrigação de ficar e de continuar na igreja. Foi o que meus pais fizeram. Meu irmão, com lágrimas nos olhos, se foi e ninguém soube entendê-lo em sua escolha. Somente eu mostrei apoio e mesmo assim mostrei às escondidas. Hoje ele vez ou outra passa por aqui em frente ao portão e tenta conversar com minha mãe, e ela nem o deixa entrar para sequer tomar um copo de água. Meu irmão está bem, tem cabeça boa, ele namora e pensa em se casar. O trabalho onde ele está lhe dá condições de se manter sozinho, mesmo que simples, mas eu vejo isso como liberdade. Minha mãe sofre e meu pai também, mas vejo que eles não conseguem pensar por eles, estão totalmente nas mãos do que dita o pastor e do que o pastor os orienta. Eu estou na faculdade e tudo que eu mais quero é ter a minha liberdade e sair de casa logo. Quando assisti seu canal, me senti leve e com forças para ser eu mesma. Eu estudo a espiritualidade livre em segredo, ou seja, eu não conto para meus pais, pois se eu for expulsa também, nem sei o que será de mim, pois eu não tenho como me manter. Eu tento ver a situação como um ponto positivo, onde eu pelo menos estou buscando o meu sossego e liberdade. Estou buscando o meu sossego e liberdade de ser quem eu sou. Tem horas que eu não aguento tanta hipocrisia na igreja que frequento. Vejo coisas das pessoas que lá frequentam que não condizem com a proposta que elas representam ao participarem das reuniões. Lá tem marido que bate na esposa, ela colocou entre parênteses, mora na minha rua. Tem uma mulher que já matou milhares de animais quando ela era de uma seita de magia negra e etc. Eu, aos poucos, vou me afastando, mas porque não sinto afinidade e coerência coerência no lugar. Escrevo para você e se puder ler como alerta para as pessoas buscarem aquilo que tem a ver com elas, e é como você fala no canal. A verdadeira liberdade é seguir a voz interior. É o que eu estou me fortalecendo e criando muita força para seguir esse caminho que sei que me deixará mais leve. Eu sei que não vou mudar a cabeça dos meus pais, mas lamento o estágio de submissão que eles estão. Eu sei da saudade que sentem do meu irmão, mas eles não conseguem ir contra
as ordens do pastor que eles seguem. Agradeço muito se você ler no canal meu relato e espero que todas as pessoas acordem para ser livres pensadores e não vivam como prisioneiros das religiões, sejam elas qual forem. Para mim a religião é amor e precisa espelhar isso. Abraços, né? L. Soares Almeida. Não vou falar o nome dela, né? Logicamente, mas vocês viram, né? Acompanharam o relato dela? Quantos detalhes aí pra gente tá comentando, né? É aquilo que eu falo no canal, realmente da nossa liberdade. O quanto muitas vezes somos manipulados, não só no núcleo familiar, como fora dele, né? E as questões da espiritualidade, da religião, elas devem receber uma atenção maior, não é, pessoal? Porque não é só seguir cegamente aquilo que colocam para nós como verdade. Nós precisamos questionar. E não é só uma determinada religião. Aqui ela colocou como a religião evangélica, mas nós sabemos que tem tantas outras, né? E eu posso citar aí, vocês já tiveram exemplos, né? De condutas erradas, tanto na católica, na parte do espiritismo, não é? Aquela questão dos passes, das curas e das cirurgias espirituais. Nós temos os bons médiums, né? Os bons pastores, mas também nós temos outros que não são, né? E o que a gente precisa é ter critério, né? Ter sensibilidade para perceber aquilo que bate, aquilo que faz sentido e aquilo que não faz. Porque assim, vamos supor, a Bíblia, por exemplo, tem várias maneiras de se interpretar, né? Cada um interpreta muitas vezes conforme o seu interesse, né? Ou o interesse da instituição. Então é legal a gente questionar, é legal nós termos uma visão ampla também sobre todas as outras doutrinas, porque nenhuma está totalmente correta, ao meu ver, mas elas têm pontos interessantes e também tem pontos que não, né, não condizem mais com o que a gente já vive agora na nova era, com toda essa liberdade, né, o livre-arbítrio das pessoas. As religiões já de muito tempo, elas têm aquela questão que é até meio oculta, né, da manipulação. Então, muitas vezes através do medo que elas colocam nas pessoas, é uma forma de manipular. E isso na sociedade em geral, né? Já vamos sair um pouco da religião, falar um pouco sobre o comportamento humano. Toda pessoa que é submissa, ela fica nas mãos de alguém. Porque quando você não toma posse da sua vida, alguém vai fazer isso por você, sabe? Então, é importante ficar alerta e o quanto antes assumir as rédeas da própria vida. No seu caso, né, você que escreveu para mim, você diz que já está tendo um despertar, mas porém você ainda está seguindo esses protocolos, né, e toda essa questão aí que a família impõe. E você ficou com medo, né, seu irmão confrontou, né, quis seguir o caminho dele, ele até é louvável, tá? Na minha opinião, é louvável a questão dele seguir o que o coração dele estava dizendo, né? Pagou o preço, lógico, saiu de casa, foi expulso, mas ele não foi contra ele. Vocês lembram um vídeo que eu gravei, né, sobre a questão de Jesus, a integridade ligada a Jesus, né? Porque ele tinha, Jesus, por exemplo, ele tinha a visão dele, a verdade dele, era aquilo que ele pregava, né? Passava adiante. E quando ele foi preso, né, chegaram a fazer uma proposta para ele de ele tirar tudo aquilo que ele pregava, ir contra aquilo e começar a seguir o que os maiorais ali, né, no comando quisessem. Ou seja, ele iria contra as verdades dele para se manter vivo, e Jesus não se vendeu. Então eu vejo que o irmão, né, o irmão dessa nossa participante aqui também não se vendeu. Ele acreditava na liberdade, na importância de se ter visões amplas sobre tudo na vida, né, principalmente religiões, conceitos, e ele queria aprender, né, queria ser uma pessoa liberta, não uma pessoa ali com a coleira
né, e fazendo tudo que os outros mandam. Então ele tinha uma mente aberta e diferenciada. Pessoal, isso acontece muito até socialmente. Quando você está num núcleo e que você é o único que pensa diferente, é lógico que você vai chocar. Mas você precisa manter a sua firmeza, não é? Porque assim, nós não mudamos as outras pessoas, nós mudamos a nós mesmos. E a nossa transformação, a nossa mudança é que vai gerar uma mudança no entorno. Então não adianta querer doutrinar essas pessoas, assim como também não adianta as pessoas tentarem nos doutrinar. Cada um tem a sua bagagem de compreensão sobre tudo na vida, principalmente espiritualidade. Então, alguns acreditam em determinadas coisas, outros não. O que a gente precisa é respeitar essa individualidade, né? Porque obrigar, eu acho isso muito antiético, né? Não é correto obrigar ninguém. A gente aceita cada um dentro da filosofia, porque isso é muito mais ético, inclusive espiritualmente falando, né? É o bom senso de respeitar o momento de cada um que cada um está vivendo. Então, o fato dos pais terem expulsado de casa por conta de não fazer o que eles querem, é uma forma um tanto ainda primitiva para se obrigar alguém, né? Obrigar alguém através da força a ser da forma como a pessoa quer, né? E não é assim. Então a gente vê isso até em algumas religiões, né, que batem na porta de manhã cedo para passar a palavra, né, para passar um pouco da palavra do Cristo. Então a gente tem que perceber qual é o ponto que está ultrapassando, né, os limites. É legal ajudar, é legal se mostrar aberto, mas quando as pessoas procuram, assim é na nossa vida. Quando a gente quer ajudar alguém, a gente tem que esperar que esse alguém peça ajuda. Então, não é chegar lá e, opa, eu sou o rei da cocada, eu sou o dono da verdade, eu vou ajudar. Não é assim. Então, nós temos que, eticamente, esperar sermos solicitados. E aí, oferecermos ajuda e verificar muito bem que tipo de ajuda é essa, porque gera dependência, ok? Gera dependência. Né? Isso é inevitável. As pessoas se acostumam muitas vezes com a conduta das outras, no nível mais simples possível já acostumam, querem que a pessoa seja igual a vida inteira, né? Acontece que a gente está sempre mudando, ninguém vai ser igual a vida inteira, então as pessoas se acostumam com as posturas, né? E eu acho que o mundo está sempre em transformação e essa liberdade tem que existir, esse respeito tem que existir. Até no mundo espiritual, né, gente, falando, quando você pede ajuda aos mentores, a qualquer linha espiritual que você solicita uma ajuda, um milagre, você está pedindo. E aí o mundo espiritual se sente, né, sente dentro de uma ética com a possibilidade de te ajudar, se for possível, dentro de um mérito e de toda uma questão que agora nem vem ao vídeo, porque senão a gente vai se estender muito. Mas existem, né, pontos de bom senso e de ética muito grandes do mundo espiritual, né? E coisa que a gente tem que aprender muito, as religiões têm que aprender muito esses pontos, tá bom? Mas o assunto é longo, né? O que dizer aqui para você, né? Minha amiga que escreveu aqui, que contou com a minha confiança, né? Em estar se abrindo. Aliás, quem quiser escrever para mim, eu vou deixar aqui no descritivo do canal o meu e-mail. Podem escrever depoimentos, relatos, coisas, casos de superação que vocês tenham passado. Passem para mim, que aí eu vou estar narrando aqui no canal e eu comento a situação de vocês, tá? Dou um parecer. E agora, em relação, terminando aqui, fechando o vídeo, mas concluindo, ela tem esse sonho, né, essa vontade, na verdade, de sair de casa o quanto antes. Ela falou que está fazendo faculdade, tudo, ainda está seguindo ali os protocolos da igreja, porque a família exige. Então, quer dizer, ela não está indo de coração aberto, o que eu acho isso muito triste, você fazer algo obrigado.
Eu acho que um dos sentimentos que mais machucam as pessoas e que mais aprisionam é fazer algo obrigado, seja um trabalho que você é obrigado a ir, seja uma religião que você é obrigado a seguir, seja um casamento que você esteja e não está gostando. E perceba que são vocês que se obrigam. Através do medo que vocês sentem de ser livres, é a prisão que vocês mesmos se colocam. Então é importante assumir essa força dentro da individualidade e da verdade e seguir o coração, né? Porque, bom, aí no caso da questão dela, ela não tem para onde ir e tal, mas eu faço votos que você consiga a sua independência financeira, o seu espaço, para você, né, comandar aquilo que você quer fazer, deixar de fazer na sua vida e evitar o confronto. Eu sempre sou a favor da verdade, da honestidade, da transparência de alma. Você disse que o seu irmão se abriu com seus pais e não funcionou. Paciência, mas eu acredito que ele esteja bem melhor seguindo o coração dele em liberdade, né? E fazendo aquilo que está de acordo com a alma dele. Isso é libertador. Então, liberdade para todos nós, para seguirmos caminhos que sejam edificantes e que realmente envolvam o amor. Tá bom, gente? Esse assunto daria horas e horas, né? Mas eu não vou me estender muito, porque senão o vídeo fica muito longo. Agradeço o carinho de todos vocês. Não esqueçam de deixar o like, se gostarem do vídeo. Participem comentando e compartilhando o vídeo, tá bom? Um abraço carinhoso e até mais. Tchau, tchau!